Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, chegou ela, chegou a terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. E aí, bora nessa abrir os caminhos para o nosso bem viver? Então essa é a nossa sintonia que contagia por um mundo melhor. Eu sou Daniel Lamir e fico contigo para ecoar vozes que irradiam a defesa de vidas, povos e comunidades. Por hoje o amigo Lucas Weber está descansando um pouquinho, mas olha, logo ele volta e assume a titularidade aqui no microfone. E no ritmo da escala do dia, vamos conferir as manchetes do programa. Contra a fome. Bela Gil participa da Feira do Livro em Porto Alegre e diz que comer só se torna um ato político quando essa escolha é possível. Financiamento climático para os países em desenvolvimento deve ser tema central da COP29 no Azerbaijão. Saiba como participar do G20 Social que será realizado nesta semana no Rio de Janeiro. Levantamento em Salvador escancara o racismo no transporte público da cidade. Bairro é reconstruído para reassentar famílias impactadas por siderúrgica no Maranhão. 3 em cada 4 municípios de Pernambuco estão despreparados para fenômenos naturais extremos, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. E celebramos hoje o Dia Mundial do Hip Hop. Essas são algumas das manchetes, mas a edição tem bem mais destaques e a gente confere tudo isso agora mesmo. Comer é um ato político, só que antes disso, boa parte da população precisaria ter o direito a escolher o que se alimentar. Essa foi uma das questões destacadas por Bela Gil em participação na Feira do Livro em Porto Alegre. A militante pela comida de verdade também destacou a importância da agricultura familiar para combater a fome. Bela Gil defende políticas públicas que ampliem experiências como a de restaurantes populares e educação alimentar. Ela também criticou o agronegócio, que produz ultraprocessados e, em sua maioria, para exportação. Vamos conferir na reportagem. A apresentadora e chefe de cozinha Bela Gil esteve na Feira do Livro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para uma conversa sobre caminhos sustentáveis e mandou um recado direto sobre a importância da alimentação saudável e o que a política tem a ver com isso. A brasileira está morrendo pela boca, infelizmente, ou por falta de comida ou porque está consumindo produtos ultraprocessados em excesso. Antes da mesa, que debateu as formas para se democratizar a alimentação saudável no Brasil, Bela deu uma coletiva de imprensa sobre o tema e fez questão de destacar o trabalho desenvolvido pelos agricultores familiares. A gente sabe que o Brasil, ele, de uma certa maneira, se gaba que somos o celeiro do mundo, produzimos comida para alimentar o Brasil e podemos, exportar. Só que antes da gente olhar para isso, a gente precisa olhar para dentro, A gente precisa alimentar. Temos pessoas passando fome, sim, ainda temos 8 milhões de brasileiros passando fome. E quem coloca comida na nossa mesa são os agricultores familiares. Eles detêm só 30% das áreas de terra no Brasil, enquanto que o agronegócio detém 70% das áreas da terra. Conforme expôs Bela, a comida produzida pelo agronegócio é exportada para virar ração, insumo base de produtos ultraprocessados. Não converte em alimento na mesa, em alimento no prato. Então a importância, é muito importante que a gente enxergue quem está não só fazendo a comida, mas quem está produzindo a nossa comida. Então, quando a gente enxergar a importância e der valor para os agricultores familiares, a gente consegue avançar, a gente consegue iluminar um caminho para realmente tirar o Brasil voltar a tirar o Brasil do mapa da fome. Bela Gil também ressaltou que o trabalho doméstico recai principalmente sobre as mulheres e,
por causa disso, é necessário que os governos criem políticas públicas para diminuir o fosso que isso gera nas oportunidades de trabalho para elas. A gente precisa, de uma certa forma, reduzir esse trabalho, reconhecer esse trabalho, valorizar esse trabalho e redistribuir. E redistribuir não só dentro de casa, entre os gêneros, entre os homens e as mulheres, mas também para fora de casa, com o Estado, por exemplo, apoiando, fazendo parte desse trabalho, como no caso de restaurantes populares, mais creches. A gente precisa de mais pessoas cuidando das nossas crianças, alimentando as nossas crianças, nos alimentando, fazendo esses serviços básicos que são fundamentais para a manutenção da vida. Bela Gil iniciou a sua fala na feira ressaltando que comida saudável não é só aquela que faz bem para o corpo físico, mental e espiritual, mas uma comida que respeite a natureza e valorize as pessoas que produzem com respeito ao meio ambiente. É imprescindível. E a gente precisa agora, mais do que nunca, entender os impactos das nossas escolhas alimentares, né? E isso é o que faz eu querer, foi o que fez eu virar uma ativista da alimentação. Para Bela Gil, comer é um ato político porque gera impactos que reverberam na sociedade. Mas ela também reconhece que isso só é possível quando se tem escolha. Se você sabe que comer um alimento orgânico, agroecológico, proveniente, que vem de um assentamento, que isso é muito melhor para tudo e para todos, esse já é um grande passo, é um grande começo. Mas se você não tem recurso para adquirir isso, se você não tem a oportunidade de fazer essa escolha, você não consegue usar a comida, a alimentação como uma ferramenta política. Na avaliação da apresentadora, a falta de oportunidade de escolha rege a população e faz com que as pessoas se submetam a trabalhos precários e aceitando qualquer tipo de comida. Bela Gil ainda elencou 5 tipos do que chama de acessos, que são fundamentais para tornar a alimentação saudável e democrática. Segundo ela, o primeiro passo é o acesso ao conhecimento. A informação é fundamental, mas só a informação não é suficiente, só a informação não basta. Você pode saber o que é melhor para você, o que é melhor para o meio ambiente, o que é melhor, enfim, para o produtor, mas se você não tem recurso para isso, de nada é feito. Então, a gente precisa construir uma pontezinha para juntar essa lacuna que existe entre o conhecimento e a prática. O segundo, de acordo com Gil, é o acesso físico ao alimento. Isso porque muitos brasileiros e brasileiras ainda vivem nos chamados desertos alimentares, encontrando dificuldade para conseguir alimentos in natura, enquanto, por outro lado, a oferta de ultraprocessados é muito grande. Depois, de acordo com a chefe de cozinha, aparecem os acessos financeiro e tecnológico. Tem um projeto, uma política pública que foi fundamental para tirar muitas pessoas da fome, que é o programa 1 milhão de cisternas no semiárido, que capta a água da chuva, e aquelas pessoas que muitas vezes tinham até o feijão, não tinham água para cozinhar o feijão. Então, a gente precisa entender, todas as necessidades, ter um olhar mais macro, mais amplo para toda essa questão da alimentação, que tem impactos sociais, impactos nutricionais, impactos políticos muito, muito fortes. Ainda conforme o raciocínio de Bela Gil, o último acesso, e um dos mais importantes, é o acesso ao tempo. Sem o tempo, a gente não cozinha. Você pode ter a cozinha mais linda, você pode ter cestas de orgânico chegando na sua casa, pode ter o conhecimento de todos os alimentos. Se você não tem tempo, nada é feito. A chefe de cozinha e ativista também chamou a atenção para a urgência de se retomar a soberania alimentar no país, já que a falta dela, na visão de Bela Gil, está causando a morte sistemática de muitas pessoas, principalmente as mais vulneráveis na cadeia social e econômica. Esse é o grande paradoxo da nossa nação hoje, Como que pode que esse número de 57 mil pessoas, 57 mil mortes, é maior do que o número de homicídios no Brasil? Então, assim, é um genocídio silencioso.
e completamente silenciado. Bela Gil prega uma mudança estrutural que permita que cada vez mais brasileiros possam mudar a alimentação para melhor, não só pela saúde, mas para a harmonia com o planeta. 45% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil são decorrentes, do sistema alimentar, da forma como a gente produz comida, da agricultura, da agropecuária e tal. E aí, para a gente resolver esse problema climático, a pessoa, logicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de comer? Não, a gente não vai parar de comer. Mas a gente pode transformar a forma como a gente produz comida. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp e da Universidade de Santiago do Chile, o número de mortes prematuras, ou seja, de 30 a 69 anos, associadas ao consumo de ultraprocessados no Brasil, chega a 57 mil óbitos por ano. Já em relação à insegurança alimentar e nutricional grave no país, houve um recuo de 33 milhões e 100 mil em 2022 para 8 milhões e 700 mil em 2023, passando de 15,5% da população para 4,1%, uma queda de 11,5 pontos percentuais aproximadamente. Os dados de 2023 são do módulo Segurança Alimentar da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios, e foi divulgada em abril deste ano. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. Bom, a sensação que temos é de uma sociedade adoecida e desnutrida, que tem um remédio bem do lado, mas permanece utilizando o veneno. A solução já sabemos: agroecologia, reforma agrária popular, demarcação de terras para os povos e assim por diante. Mas permanecemos envenenando o mundo com outras lógicas entre o arcaico colonial e o destrutivo capital. Bom, agora chega o momento da gente compartilhar aquele recado, aquele bilhete sonoro do nosso coração, de toda a equipe do Brasil de Fato. E não esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e que você confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver a seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. Repetindo, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Bom, e agora vamos destacar a realização da COP29 que começou ontem no Azerbaijão. Uma das pautas centrais da conferência é o financiamento climático para países em desenvolvimento. De acordo com especialistas, a compensação para as nações que mais preservam o meio ambiente é tema central no evento. A gente confere agora na reportagem do Brasil de Fato. Chamada de COP do Financiamento, a 29ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que começou nesta segunda-feira em Baku, no Azerbaijão, tem como foco a entrega da nova meta quantificável coletiva. O acordo deverá viabilizar ações climáticas nos países em desenvolvimento, aqueles que mais têm sofrido e que menos contribuíram para a crise do clima, de acordo com nota publicada pelo Greenpeace. A expectativa de muitos ambientalistas, como Manuel Pulgar Vidal, do WWF, é que a conferência deve ser a plataforma de lançamento para uma mudança transformadora urgente, mas com uma nova meta de financiamento climático que atenda às necessidades dos países em desenvolvimento. A conferência chega num momento decisivo para a ação climática. Ao longo dos próximos 12 meses, os países devem apresentar novos planos climáticos nacionais, as contribuições nacionalmente determinadas. Essas novas metas estabelecidas são consideradas fundamentais para a redução do aquecimento global.
Além da ONG WWF, o Greenpeace ressalta a importância de se garantir o acesso direto ao financiamento para povos indígenas e comunidades tradicionais e locais, reconhecendo e fortalecendo o papel fundamental desses grupos na preservação do meio ambiente. No pavilhão brasileiro da COP29, haverá 2 painéis dedicados ao debate de temas de interesse de comunidades tradicionais e povos originários. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, participa da mesa Demarcação de Terras Indígenas como parte das contribuições nacionalmente determinadas no país. Esse painel deve ocorrer nesta quinta-feira, dia 14. No mesmo dia, representantes do projeto Perpetuar, da comunidade quilombola de Jacundai, em Moju, no Pará, e o Fundo Quilombola Mizizi Dudu conduzem a mesa Mulheres Quilombolas frente à crise climática, o manejo das tecnologias ancestrais dos quilombos na construção de modelos sociais mais justos, sustentáveis e equânimes nos Brasis. Para a Gabriela Savian, que é diretora adjunta de políticas públicas do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a compreensão da relação entre natureza, comunidades e clima é um dos pontos fortes do Brasil no debate climático. Vale lembrar que a próxima COP, a 30, será realizada em 2025 em Belém, no Pará. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. Bom, e essa questão do financiamento climático até entrou na pauta da conversa de ontem com Márcio Astrini aqui no Bem Viver. Mas a gente trouxe novas análises desse ponto que merece toda a atenção e acompanhamento. E aí, quem perdeu a entrevista pode conferir no site radiobrasildefato.com.br. Chegando lá, é fácil. É só clicar no ícone do Bem Viver. E agora pegamos uma conexão direta entre eventos internacionais. E do Azerbaijão voltamos aqui para o Brasil. Vamos falar sobre o G20 social e um recado importante sobre esse encontro, viu? Mas antes a gente precisa, contextualizar um pouco e falar sobre o próprio G20. O Grupo dos 20 é uma reunião das maiores economias do mundo. São 19 países, além da União Europeia e mais recentemente a União Africana. As reuniões do G20 permitem que líderes mundiais formulem políticas para enfrentar os nossos desafios globais. Neste ano, o encontro será realizado no Brasil nos dias 18 e 19 deste mês. Só que, além da cúpula do G20, o governo brasileiro inovou e criou o G20 Social, que será realizado nesta semana. Esse fórum quer ampliar o diálogo entre os líderes governamentais e a sociedade civil. Boa parte da programação, que vai da próxima quinta até o sábado, é composta por atividades autogestionadas. Elas serão propostas por diferentes organizações populares e sociais. Também é prevista, ao fim, a apresentação de um documento síntese do G20 Social. Ele deverá, posteriormente, ser entregue aos governos de todas as nações na cúpula dos líderes do G20. A participação no G20 Social depende de credenciamento prévio que fica aberto somente até hoje. Para isso, basta acessar o portal oficial do evento e preencher o formulário. O endereço é g-20.org. Repetindo, g-20.org. Bom, e você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? Olha, é bem simples. Para isso, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim, você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, viu? brasildefato.com.br/boletim. Bom, o papo da gente agora é sobre um estudo realizado em Salvador, na Bahia, que aprofunda a questão da mobilidade e do racismo. Apesar do recorte na capital baiana, o levantamento vale para se pensar e repensar situações em todo o país. Foram 85 interrupções do transporte público na cidade no ano passado relacionadas à segurança pública. E aí, quais devem ser os perfis dos bairros que sofreram essa intervenção, hein? Vamos conferir agora na entrevista. O estudo foi divulgado ontem e é intitulado da seguinte forma:
Catraca Racial, o impacto da segurança pública na mobilidade urbana da capital baiana. A entrevista foi conduzida por Lucas Weber e contou com Dudu Ribeiro, um dos responsáveis pelo levantamento. Sem dúvida alguma, o transporte público é um dilema que atravessa cidades grandes, cidades pequenas por todo o país, né? A gente pode falar de busão lotado, tarifa cara, poucos horários, especialmente no final de semana. Tudo isso são problemas que realmente atravessam de forma geral todas as cidades, mas tem questões mais profundas que talvez sejam até mais urgentes para a gente pôr em pauta e falar a respeito. Por isso, a gente tem uma alegria imensa de falar de um estudo inédito publicado nessa última segunda-feira, intitulado Catraca Racial. Acho que esse nome já consegue entregar bastante sobre esse tema. É um trabalho desenvolvido em parceria pela Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, o Instituto Fogo Cruzado e o Observatório de Mobilidade Urbana de Salvador. Afinal, essa é a cidade que esteve no centro dessa discussão, desse levantamento. Aqui eu vou trazer alguns números só para a gente ter ideia de por que esse estudo é tão contundente e consegue abrir bastante perspectiva do que a gente precisa entender sobre o transporte público no Brasil. O monitoramento foi realizado entre agosto de 2023 e agosto de 2024 e eles concluíram então que na capital baiana teve 30 bairros que foram afetados por 85 interrupções de transporte público e tudo por questões relacionadas à segurança pública e eventos com arma de fogo, o que significou inviabilizar o direito à mobilidade e o direito à cidade, questões básicas presentes na nossa Constituição, e é por isso que a gente vê escrito por aí, sabe de cabeça, que transporte público é um dever do Estado, um direito do cidadão, mas não é exatamente isso que vem acontecendo em Salvador, mas a gente pode falar de outras cidades sem dúvida. Bom, para entender melhor sobre tudo isso, a gente tem o prazer de receber um dos responsáveis por esse estudo, que é Dudu Ribeiro. Ele é historiador e diretor executivo da Iniciativa Negra. Antes de tudo, Dudu, uma alegria tê-lo conosco, obrigado pela sua disponibilidade, estou muito ansioso por esse papo, viu, amigo? Agradeço o convite e a gente também está ansioso para cada vez mais ampliar o debate que a gente apresenta nesse levantamento. Maravilha, Dudu. Bom, eu já trouxe alguns dados principais, assim, para a gente conseguir ter uma dimensão do que se trata, mas esse é muito valioso te escutar sobre o que mais tu pontuaria, para a gente entender melhor que dados são esses e como eles se aplicam na realidade, porque os números já falam por si, mas eu tenho certeza que você que esteve debruçado por mais de um ano para a elaboração de tudo isso vai conseguir explicar de uma maneira ainda mais didática da dimensão desse problema que é em Salvador, mas como eu já comentei, a gente vai falar mais, não cabe apenas à capital baiana, é algo que sem dúvida se reflete em outras cidades, mas tem algumas peculiaridades em Salvador que eu acho que deixa tudo isso ainda mais gritante, né, Dudu? Sim, né? A gente vem desenvolvendo esse estudo e a gente tentou observar mais de uma fonte, inclusive, para a gente conseguir comparar o número de interrupções e chegar ao mais próximo possível da quantidade de dias e horas em que Salvador esteve sem ônibus graças a eventos ligados à segurança pública. Então, nós pegamos o levantamento de tiroteio que o Instituto Fogo Cruzado já faz, né, e a gente fez uma solicitação ao próprio Sindicato dos Rodoviários e um pedido de lei de acesso à informação à Prefeitura de Salvador, onde a gente pôde, a partir dessas três fontes e observando o banco de dados da Rede de Observatórios da Segurança, montar esse quadro que a gente apresenta agora, né? De 81 se concentram essas interrupções e conseguir observar, inclusive, que eles não são bairros novos nos nossos levantamentos, né? Porque a gente, em parceria com o Instituto Fogo Cruzado, já vem levantando o tema e a gente sempre faz questão muito de reforçar na imprensa, mas também nos nossos diálogos com parceiros da sociedade civil, que é necessário que a gente combata a ideia de bairros violentos e assim, com dados como esse, a gente demonstra que são bairros violentados, né? Eu sempre digo que bairros violentos me remete a expressões oriundas do racismo científico do século XIX, a ideia de que negros e pobres seriam propensos ao crime ou à violência. Esses números demonstram que os bairros, na verdade, têm sido violentados, porque afetar o direito de se mover pela cidade é basicamente afetar o direito de existir, né, de acessar outros direitos, inclusive.
Maravilha, Dudu. Acho que tu já conseguiu trazer muitos elementos importantes para a gente entender a dimensão do estudo. E agora eu queria te ouvir um pouquinho mais, se vocês conseguiram ter um pouco de contato com todas essas famílias, com toda essa população que é violentada, como você falou muito bem, explicando que não são bairros violentos, não são pessoas violentas, são pessoas sim violentadas, para entender um pouquinho mais do que acontece quando esse transporte público é interrompido. Essas famílias ficam à mercê do que? Elas precisam esperar um Uber, esperar um 99, enfim, dar um jeito de se deslocar para suas tarefas, porque com certeza o patrão, né, a pessoa, o empregador, não está ali dando muita bola para essa situação do que está acontecendo, talvez nem saiba dessa interrupção. Então, enfim, queria ouvir um pouquinho mais. Você comentou que vocês tiveram muitas fontes, eu queria saber se vocês também tiveram esse trabalho a campo de conversar com as pessoas para entender um pouquinho mais da minúcia, porque eu acho que aí está um grande cerne. Eu acho que tu já trouxe um sobre a gente discutir o que realmente está em jogo quando nesse jogo de palavras, mas também entender o que acontece quando a gente tem uma linha interrompida, justamente por umas situações dessa que era um dever do Estado de vendo tá controlando tudo isso. Certamente. Agora a gente vai. A ideia de lançar esse levantamento agora, inédito, é também a gente abrir uma nova etapa de aprofundar esses estudos, né? Agora que a gente já demonstrou a quantidade de dias interrompidos, a gente agora quer também dimensionar quantas pessoas de fato são impactadas em cada bairro devido à interrupção de transportes. A gente está dizendo que a gente reconhece e conhece histórias das pessoas que, quando interrompido o sistema de transporte público, algumas conseguem ter a opção de um transporte por aplicativo, por exemplo, mas boa parte das pessoas não vão conseguir se movimentar, não vão contar, inclusive, com a solidariedade ou o acolhimento dessa demanda por empregadores, mas também tem outras situações, como, por exemplo, a gente ter situações de pessoas que tinham uma consulta médica marcada há muito tempo dentro do próprio serviço público de saúde, né? E graças, algumas vezes, à própria intervenção do Estado, né? Porque a gente também monitorou e percebeu que parte dessas interrupções são devido a operações e ações policiais. Essa pessoa não vai ter esse direito reparado, ela vai ficar sem a consulta médica, não vai entrar em nenhuma lista de prioridade e vai sair, né, da fila e da lista que ela esperou muitas vezes meses para conseguir garantir aquela vaga, né? Então, o nosso próxima etapa do estudo é, de fato, ir a campo. Ir a campo, ouvir mais pessoas sobre esse tema, captar, inclusive, material para a gente poder fazer com que esses estudos sejam ampliados e as vozes sejam divulgadas, porque nós estamos falando, talvez, de um dos assuntos mais importantes das cidades hoje, que é o direito a se movimentar, né? O direito à cidade. O direito à cidade é o direito, talvez, que a gente tem mais necessidade hoje de discutir, justamente por causa da sua amplitude. Perfeito, Dudu. Vou aproveitar então aqui só para trazer a resposta da prefeitura, que o Instituto também teve essa responsabilidade de questionar sobre por que acontecem essas interrupções. Então eu trago rapidamente aqui as aspas que a própria prefeitura respondeu a todo esse levantamento, dizendo, abre aspas, quando há ameaça iminente de vandalismo, queima, entre aspas, de ônibus, que comprometam a segurança dos passageiros e operadores do sistema por parte das facções criminosas ou qualquer tipo de manifestação nas localidades da cidade de Salvador, a COFAT, que é a Coordenadoria de Fiscalização e Administração de Transporte, acompanha e autoriza a suspensão do atendimento do transporte público via solicitação por parte das empresas de ônibus e do Sindicato dos Rodoviários do Sistema Integra nas localidades afetadas, retomando logo que exista por meio dos entes de segurança pública validação e certeza do retorno da normalidade da operação. Fecha aspas. Dudu, em frente até essa resposta, para a gente até dialogar um pouco sobre isso, queria já caminhar um pouquinho para soluções que a gente precisa exigir, porque, como está sendo bem evidente pelas tuas falas, não é apenas uma questão de transporte público, também, mas é uma questão também de como o Estado intervém nessas regiões, nesses territórios. Então, eu fico aqui pensando um pouco se, quando vocês propuseram tudo isso, vocês estavam pensando em como melhorar
o sistema público de transporte ou como melhorar a qualidade de vida a partir de também dessas não violências, de pensar de como que o Estado pode não ser tão violento, né? Como que é algo que é até meio irônico, estranho falar dessa maneira, mas eu imagino que o cerne da questão é que vocês estavam refletindo de que maneira a gente precisa exigir, controlar, fiscalizar, porque as prefeituras, o Estado, de forma geral, não violente essa população, no caso por meio da interrupção, mas eu tenho certeza que é uma questão que abrange mais. Enfim, queria te ouvir um pouquinho mais de que soluções vocês estão trazendo a partir de todas essas reflexões. Bom, assim como o nosso amplo conjunto de estudos e levantamentos realizado pela Iniciativa Negra em parceria com parceiros diversos, né? Nesse caso, Fogo Cruzado e o Observatório da Mobilidade, a gente busca apresentar a denúncia, né, do quadro para levantar o debate público e permitir com que sejam criadas também as condições para produzir soluções. Para nós, o mais importante ainda do que fazer a denúncia, é criar as condições dos entes dialogarem para a produção de soluções. Por exemplo, se nós temos operações policiais nessas comunidades violentadas, e operações policiais é algo que é planejado, organizado, tem data e hora para acontecer. É necessário que o comando dessa operação ela leve em consideração o seu impacto na mobilidade da comunidade. Sempre é necessário defender que nós temos um modelo de segurança pública que privilegia o confronto, a ocupação de territórios e a guerra. Nós não vamos defender que as operações sempre continuem, mas para não dizer que pretendemos evitar o trabalho da polícia, é necessário que quando ela faça seu trabalho, ela leve em consideração que vai causar esse impacto na vida das pessoas e poder calcular junto aos seus comitês, junto à prefeitura e junto, inclusive, a associações e organizações comunitárias, poder calcular quanto tempo vai ser interrompido, em quanto tempo vai retornar e quais são as medidas que podem dirimir ou reduzir os danos da imobilidade, dessa intervenção que pode causar uma imobilidade para aquela população. Nós temos observado que esse é um assunto de todos os dias nos jornais de Salvador. Todos os dias, inclusive, ao longo da semana que a gente divulga, ao longo da semana anterior que a gente divulga esse estudo, a gente teve mais de um bairro com o transporte público interrompido. Nosso ponto de vista, a gente sempre vai defender que a gente precisa mudar a lógica da segurança pública, inclusive, porque é ela que favorece eventos de conflito dentro das comunidades, o que a gente não vai conseguir atingir apenas com as soluções direcionadas para a questão da mobilidade urbana, é algo muito mais amplo. Mas como a gente tem apontado isso, o poder público terá todas as condições de chamar os setores para o diálogo e poder fazer da forma com que a população seja menos impactada a cada evento de interrupção e mais, como a gente também percebeu, que todos os bairros onde tivemos interrupção de transportes são bairros de maioria negra, então a própria percepção do poder público sobre essa população interfere tanto nessa noção de risco, quanto também na ideia da retomada do transporte. Como assim? Se nós temos populações que já são violentadas e subalternizadas e a questão racial interfere na visão sobre aquela comunidade, um comitê de crise pode tomar decisões sobre a retomada do transporte público, ampliar mais do que o necessário, justamente porque está se falando de um bairro preto, popular, porque nós também temos em Salvador a configuração de favelas ao lado de bairros de classe média. E nenhum desses eventos permitiu com que o transporte fosse interrompido, ainda que tivesse conflito nesses bairros, próximos aos bairros de classe média. Então, também por isso nós chamamos esse estudo de catraca racial, porque as decisões também vão ser tomadas a partir dessa lente racial, da forma como se olha com os bairros, e também catraca racial na perspectiva de que se você impede as pessoas negras de se movimentar pela cidade, você está
determinando que a raça é um componente da mobilidade na cidade. Quem pode, quem não pode ocupar a cidade, né? Esse é Dudu Ribeiro, historiador e diretor executivo da Iniciativa Negra, uma das entidades responsáveis por esse estudo que foi divulgado nessa semana, chamado Catraca Racial, que fez um monitoramento ao longo de um ano de como a população, especialmente a população negra de Salvador, vem sendo privada do direito de ir e vir. Eles monitoraram e descobriram que ao menos 30 bairros, onde a maior parte da população é negra, tiveram ônibus afetados, o transporte público de maneira geral afetado por 85 vezes, e a maioria das vezes relacionadas a questões de segurança pública, com eventos envolvendo arma de fogo, inviabilizando justamente isso que a gente está comentando, o direito à mobilidade e o direito à cidade. Dudu, nossa conversa está chegando ao fim, eu acho que a gente já conseguiu pontuar bastante do estudo, é claro que tem muita mais coisa para falar, eu tenho certeza que esse é apenas um primeiro encontro que a gente vai ter de outros, mas o senhor já comentou que um dos próximos passos desse estudo é conseguir dimensionar melhor, né? Quantas pessoas afinal são afetadas, afinal a gente está falando de 30 bairros, é muita gente, são mais de 300 horas de transporte público interrompido, mas queria saber, para a gente fechar, se tem uma perspectiva de avançar para outras cidades, para as outras regiões. A gente já entendeu que em Salvador tem uma questão específica, justamente por ser o maior território negro fora de África, né? Então, por isso que esse estudo acaba tendo uma contundência maior, mas a gente sabe que realidades pelo país não são muito diferentes, então queria saber se de alguma maneira a intenção também é sair de Salvador, ou apenas esse retrato vai ser o bastante para conseguir, enfim, formalizar toda essa denúncia que já está muito bem estruturada aí a partir dessa publicação. É uma boa questão aqui, inclusive, para a gente lançar para outras organizações, pessoas estudiosas que estejam nos ouvindo, a possibilidade da gente ampliar o alcance do estudo, né? A princípio, nós estamos focados em aprofundar esses números voltados à cidade de Salvador. Mas se a gente pegar que o Instituto Fogo Cruzado, por exemplo, que é o nosso parceiro de muitas outras iniciativas, né? Está no Rio de Janeiro, na região metropolitana, em Recife, na região metropolitana, em Belém, na região metropolitana, é possível que a gente já tenha condições de aplicar a mesma metodologia nessas cidades, porque é isso, depende também dos parceiros locais, depende do tipo de dados que nós vamos acessar, algumas vezes depende do poder público responder à lei de acesso à informação, no nosso caso aqui funcionou, mas nós temos todos o interesse, na verdade, inclusive, fica aqui o convite a outras organizações, pesquisadores, que queiram refletir junto com a gente e, de repente, expandir essa metodologia para a gente pensar o direito à cidade em outras cidades do Brasil, em outras regiões do Brasil, encontrar, obviamente, algumas similaridades, mas também particularidades de cada território, mas sempre pensando em produzir saídas coletivas, comuns, justas, para tornar as cidades mais adequadas, menos desiguais e, obviamente, superar isso, com certeza. A catraca racial não está apenas na cidade de Salvador, está espalhada por todo o Brasil. E pode contar com o Brasil de Fato para justamente divulgar, por adiante todo esse debate fundamental. Esse então foi Dudu Ribeiro, historiador e diretor executivo da Iniciativa Negra. A gente estava agora compartilhando os resultados desse estudo inédito, Catraca Racial, que fez um apanhado de um ano sobre como a população, especialmente negra de Salvador, teve o direito de ir e vir interrompido por conta do transporte público em operações da polícia, em eventos relacionados com arma de fogo. Dudu, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? Muito obrigado aí, o Espaço, Lucas, e todo o Brasil de Fato. Ficamos à disposição para voltar aqui e lançar a próxima etapa do estudo. Bom, e agradecemos, essas palavras compartilhadas, tanto por Dudu Ribeiro, quanto por Lucas Weber, e essas, são palavras também que nos ajudam a perceber, a escancarar o racismo no Brasil. Por um lado, a gente sabe, temos análises e informações científicas dia a dia que sistematizam essa dura realidade secular, mas também importante a própria denúncia cotidiana de quem sente na pele essa experiência no nosso país. Só que a gente sabe também, ao mesmo tempo tem quem tenta negar e minimizar esses casos, ou seja, pessoas que exemplificam totalmente o próprio racismo estrutural no Brasil, Bom, agora a nossa reportagem destaca um caso emblemático de racismo ambiental. É a situação de um bairro na cidade de Açailândia, no Maranhão, o Piquiá de Baixo.
O território foi destruído pelos impactos de siderúrgicas da Estrada de Ferro Carajás e do entreposto de minério da Vale. Além dessa situação, se passaram 20 anos até que as próprias famílias criaram um novo bairro. Vamos conferir agora na reportagem de Mariana Castro. Com repercussão internacional, o caso de Piquiá de Baixo é um símbolo de como as grandes empresas violam direitos da população e como o poder público é omisso nestes casos. No município de Açailândia, no Maranhão, um bairro inteiro foi destruído pelos impactos do beneficiamento do minério de ferro. Com ar, água e solo poluídos, os moradores sofreram com doenças respiratórias e de pele. Também foram registradas rachaduras nas casas e poluição sonora. Só agora, depois de quase 20 anos de luta, as famílias foram realocadas para 312 casas em um bairro criado especialmente para elas. É o que destaca Creusamar de Pinho, coordenadora da União Estadual de Apoio à Moradia Popular do Maranhão. Tivemos a oportunidade de estar em Brasília no dia da assinatura deste contrato, depois vim aqui durante o período de obra em alguns momentos, e hoje está aqui vendo a todas as casas construídas, a 312 unidades habitacionais sendo entregues para as famílias. Então, quer dizer que a luta pela moradia, de fato, é a porta de entrada para todos os outros direitos. Se dizer que a luta vale a pena, a luta pelo direito à moradia digna, a luta pelo direito à cidade, vamos juntos e juntas construir cidade digna e socialmente justa. Em luta encampada por moradores, missionários combonianos, Rede Justiça nos Trilhos, Centro de Defesa e parceiros, o caso chegou à Federação Internacional de Direitos Humanos e à Organização das Nações Unidas, que cobrou responsabilização do governo brasileiro e das empresas poluidoras. É o que destaca Joselma de Oliveira, moradora de Piquiá de Baixo e agora reassentada. Tivemos que fazer incidência fora do país para fazer com que a nossa voz fosse ouvida, Tivemos que levar essa situação para que o próprio governo brasileiro reconhecesse que nós tínhamos direito a um reassentamento com qualidade, porque tivemos as nossas vidas impactadas pelo beneficiamento do minério de ferro. Porém, a efetivação desses direitos é que tem sido um pouco falha no Brasil, Escola de qualidade é direito, saúde de qualidade é direito, educação de qualidade é direito, moradia de qualidade é direito. Agora, temos esses direitos efetivados, garantido, que nem a lei nos garante. Então, muitas comunidades estão tendo que fazer luta de 2 décadas para poder efetivar esse direito. Em um longo processo marcado por tragédias que vão desde o adoecimento pela poluição até falecimentos, mais de uma geração das famílias carregam as marcas deixadas pelas siderúrgicas. Como é o caso de Antônia Flávia Nascimento, que segue o legado do pai, um dos precursores da luta pelo reassentamento, que faleceu em 2020. Então ele queria que o legado dele fosse continuado. Então, por isso o legado sou eu do meu pai, aqui presente. Eu não sabia o que significava aquelas indústrias. Para mim era só uma geradora de emprego, que ela não poluía e que estava ali somente para ajudar as famílias. Então, a partir de 2015, que foi quando eu entrei no processo de reassentamento, foi quando eu abri meus olhos. E eu costumo dizer que foi quando eu virei a chave de adolescente para adulto, porque eu pude ver, entender e compreender o quão grave era aquelas indústrias dentro do território de Piquiá de Baixo. O novo bairro foi construído por meio de um termo de ajustamento de conduta, assinado ainda em 2019, e além das 312 casas, possui unidade de saúde, quadra poliesportiva e mercado municipal, além de creche, escola de ensino fundamental e médio e praça, ainda em construção. Coordenador da Rede Justiça nos Trilhos, organização que surgiu por meio dessa luta, Micael Carvalho se emociona ao lembrar de todo o processo. Porque quando a gente para olhar e falar assim, de construir um bairro, eu acho que é algo assim meio difícil de se imaginar há 20 anos atrás, Mas essa comunidade sonhou, e não só sonhou, como colocou o pé na rua, os corpos na rua, para poder garantir que esse sonho se tornasse realidade. E a gente aos poucos está tomando ainda a dimensão disso tudo, porque realmente é algo muito, muito grandioso, e hoje é um dia simbólico, É simbólico porque hoje a gente também tem representação do Estado, tem representação das empresas, e são esses atores também que foram responsáveis pela violação que essa comunidade sofreu. E hoje a comunidade tem novamente a força
e a voz para falar para essas pessoas, dizer assim, a luta por direitos humanos, ela é válida. Esse reassentamento, essa obra a gente construiu por causa da nossa luta e vocês são responsáveis, a gente colocou vocês na mesa para poder construir isso aqui. As chaves foram entregues no dia 25 de outubro, marcando o fim de uma espera, mas a luta permanente pela efetivação dos direitos além da moradia. Francisca Souza, presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Piquiá, fez a entrega das chaves às famílias. Dona Tida, eu quero minha chave, vou receber minha chave, eu já posso ir para minha casa, pode, minha querida, porque a casa é nossa por direito, a luta foi nossa. Porque quando é a luta do povo, quando é a luta da comunidade, as coisas acontecem. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Bom, esse é mais um caso que expõe as falhas estruturais do Brasil em garantir justiça ambiental. Ele também aponta para a necessidade urgente de regulamentações mais rigorosas e ágeis na proteção de comunidades. Precisamos avançar em políticas que garantam a responsabilidade ambiental das empresas. Além disso, o direito das comunidades a um ambiente saudável. Vamos falar agora sobre um estudo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que foi divulgado na semana passada. Ele se debruça sobre a preparação dos municípios para lidar com desastres naturais. O levantamento foi batizado de Diagnóstico das Capacidades Municipais em Proteção e Defesa Civil. Ele envolveu todos os municípios pernambucanos, no caso, os 184, além do distrito de Fernando de Noronha. A análise revelou que 75% das cidades do estado não cumprem metade das exigências mínimas para garantir a segurança da população contra fenômenos climáticos. Apenas 7 municípios demonstraram uma capacidade de resposta que está de acordo com os riscos locais, como o caso de Carpina e de Recife. No entanto, em 140 municípios, as ações de prevenção ainda estão no estágio inicial ou intermediário, o que compromete a segurança da população. No grupo das cidades mais vulneráveis estão aquelas mais suscetíveis a eventos como enchentes, deslizamentos e seca. Para definir esse risco, o tribunal levou em conta o número de habitantes vivendo em área de risco, a frequência de chuvas fortes e a ocorrência de mortes nesses eventos. O presidente do Tribunal de Contas, Valdecir Pascoal, fez um alerta. Caso as prefeituras não atuem para resolver essas questões, elas podem ser responsabilizadas legalmente. Para o Tribunal de Contas do Estado, é fundamental que as cidades se antecipem a essas situações. Bom, bora compartilhar agora aquela notícia que deixa muita gente cheia de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmitem um programa em todo o Brasil. E a gente aproveita esse momento aqui, obviamente, para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, é só clicar em Como Ser uma Rádio Parceira. Olha, e não se esquece, viu? Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Acompanhe no seu ritmo a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A gente destaca agora que a divulgação do gabarito oficial do Enem será antecipada. De acordo com Camilo Santana, ministro da Educação, o INEP irá informar a nova data em breve. As informações com Douglas Matos. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a divulgação do gabarito oficial do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será antecipada. A previsão era divulgar esse gabarito no dia 20 de novembro, mas o ministro afirmou que será divulgado nesta semana. Segundo ele, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do exame, vai informar a nova data. Conforme o cronograma, a entrega final dos resultados está prevista para o dia 13 de janeiro de 2025. Neste domingo, dia 10, os alunos realizaram as provas de Ciências da Natureza, Física, Química e Biologia
e suas tecnologias, além de matemática. No primeiro dia de provas, realizado no domingo, dia 4, os candidatos fizeram as questões de linguagens e ciências humanas. Agora, mais de 69% dos candidatos compareceram. O percentual é inferior aos presentes do primeiro dia, 73,4%. A abstenção no segundo dia foi de cerca de 30%. No total, foram mais de 4.300.000 inscritos no exame. Também foi registrado aumento no número de concluintes do ensino médio que vieram de escolas públicas. Esse número saltou de 58%, ou seja, algo em torno de 1.100.000 no ano passado, para 94%, 1.600.000 neste ano. Em coletiva de imprensa, o ministro atribuiu em parte os números positivos ao programa Pé de Meia do governo federal. Esse foi um esforço feito pelo Ministério, não tenho dúvida também pelo impacto do programa Pé de Meia. O aluno que está no terceiro ano, lembrando que é gratuita a inscrição, e o Enem é a porta de entrada para o ensino superior, inclusive para o acesso a todas as políticas públicas, programas, tanto estaduais, federais, do SISU, do FIES, do ProUni, para os estudantes. O ministro Camilo Santana informou ainda que não foram registradas ocorrências graves, ou seja, não foi necessário cancelar a aplicação das provas em nenhum local. Conforme dados do INEP, 1.900 participantes foram eliminados por descumprirem regras do edital, como portar equipamentos eletrônicos ou deixar o local do exame com caderno de provas antes dos 30 minutos finais do tempo de prova. Quanto às ocorrências, foram registradas 1.037, como emergências médicas e falta de energia elétrica. Os participantes que perderam as provas, seja no primeiro ou no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, por problemas logísticos ou por doenças previstas no edital, poderão solicitar a reaplicação das provas já nesta semana. O prazo para o pedido vai até 15 de novembro. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro. Vale lembrar que haverá apenas uma reaplicação das provas do Enem de 2024. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Cinco coisas que você pode estar fazendo e prejudicando a sua saúde bucal. Eu sou a doutora Joyce Santana, implantodontista, e vem comigo nessa dica que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina. Claro que fumar, seja ele cigarro eletrônico, ou beber, seja as bebidas com maior teor de álcool ou menor teor de álcool, todos eles são um grande problema para a saúde bucal. A mucosa da nossa boca e esse tipo de droga não se misturam. Então evite o consumo desse tipo de produto. Fora isso, vamos falar da nossa correria? A nossa rotina ela tende a ser muito acelerada e às vezes nós não mastigamos corretamente. Evite mastigar correndo, porque você pode adquirir um problema no esôfago, que é justamente a passagem do alimento entre a boca e o seu estômago. Agora vamos falar daquela mordida, que toda hora você está mordendo a boca. Isso é péssimo, porque essa mordida constante se torna uma lesão crônica. E isso, a longo prazo, pode se tornar um problema também. Por último, fica a bebida quente. Todo mundo sabe que aquele cafezinho quente é gostoso, mas se toda hora você está queimando a boca, quando você toma um chá ou um café, é um problema, porque se torna também uma lesão crônica. Evite o consumo de bebidas muito quentes. A vida é maravilhosa, você precisa desse sorriso por muito tempo. Aproveite ela. Um forte abraço. O papo agora é sobre saúde. É que os planos agora terão que garantir um novo medicamento para a leucemia. O produto custa R$30 mil e interrompe o crescimento do câncer. Os detalhes com Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu no rol dos planos de saúde um novo medicamento para pacientes com leucemia. O cloridrato de asciminib é destinado a pacientes adultos com leucemia mieloide crônica. Com a decisão, o medicamento passa a ter cobertura obrigatória na saúde suplementar, ou seja, nos planos de saúde. O remédio custa em média R$30 mil e é capaz de interromper o crescimento e a proliferação de
descontrolada de células cancerígenas, levando à redução da carga tumoral e à melhoria dos sintomas de leucemia. Para Tiago Brasileiro, um dos coordenadores do Comitê de Pacientes da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a medida significa um grande avanço. É um grande avanço na nossa luta, na nossa busca por tratamentos dignos, igualitários, por mais opções de terapia para tantos pacientes, para que pacientes do Brasil inteiro não precisem judicializar, buscar advogados para tentar outra alternativa de tratamento. Ele complementa. Já vinha percebendo, a gente já tinha alguns relatos de pacientes que já estavam conseguindo pelo plano de saúde, mesmo antes da aprovação. Olha que maravilha, não é isso? Por isso que a gente tem uma expectativa enorme de que a liberação, de que, de fato, 100% dos planos de saúde, façam com que a aprovação, de fato, aconteça. De acordo com o Tiago Brasileiro, a próxima luta é para que a medicação seja aprovada pelo SUS, ampliando a quantidade de pacientes que podem ter mais qualidade de vida e maior esperança de remissão. É um tipo de leucemia que progride devagar, o nome já diz, né? Isso pode causar o quê? Sintomas como anemia, fadiga, infecções, sangramentos e outros problemas. Mas tem aqueles pacientes também que são completamente assintomáticos e a doença é descoberta muitas das vezes em exames de rotina. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a doença ocupa a 10ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Agora a gente destaca uma exposição fotográfica que segue em cartaz na capital fluminense. Ela documenta a vida e a luta de integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A mostra destaca os desafios das famílias acampadas em busca de reforma agrária e o simbolismo da lona preta como resistência. A exposição é chamada de Lona Preta, um olhar do fotojornalista Francisco Proner. O trabalho pode ser conferido no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro. Francisco Proner, o autor da exposição, explica que a concentração fundiária no Brasil é uma das raízes das desigualdades sociais. No país, 1% dos proprietários controlam metade das terras rurais. A mostra é gratuita e vai até 16 de fevereiro de 2025, de terça a domingo, das 11 da manhã às 7 da noite. Lembrando aqui o local na cidade do Rio, o Centro Cultural Justiça Federal, na Avenida Rio Branco, número 241, no centro da cidade. E da resistência no campo para a resistência nas cidades. Se eu falar aqui em DJ, MC, grafite e breaking, muita gente já vai entender, né, que eu estou falando da cultura hip hop através desses 4 pilares. É que justamente nesta terça, dia 12, a gente celebra o Dia Mundial desse movimento que nasceu na década de 70. O hip hop germinou no Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos, nos anos 70 e se ramificou pelo mundo. Ele chegou aqui ao Brasil na década de 80 e das chamadas quebradas, vários pontos de encontro fizeram o hip hop se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. Dessa forma, o hip hop, ou talvez a gente chame aqui de hip hops, florescem como um movimento global, mas sem jamais esquecer seus próprios territórios. E para celebrar a data, a gente escolheu uma música aqui, um hip hop bem brasileiro, que é a música Amarelo. E nela a Emicida se junta a Majur e Pablo Vittar com um mix que é de primeira, com um sujeito de sorte do saudoso Belchior. Então, com essa deixa, DJ Paroche, manda essa aí pra gente agora. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, A edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br.
O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção minha, Daniel Lamir, e de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretoria de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.